Bora, negada, nossa última aula, né, de direito... Nossa última aula de processo trabalho, aulinha sobre execução. Dá só uma olhada aqui, pessoal, que o quadro, né, para você não ficar feito besta em casa, o quadro já está todo escrito. Claro que algumas coisas eu vou escrever, mas eu vou escrevendo e você vai acompanhando comigo até o final do quadro. Arrocha aí, copia, menino. Pronto, copiaram tudo, pessoal do online copiou tudo, o pessoal do presencial nem respira mais. Se respirar vai perder a questão de prova. Tio, que marketing besta é esse, perder a questão de prova? Não é. É porque toda prova de segunda fase tem uma questão sobre execução. Sempre, sempre. A última questão. Quando eu falo última, né, não quer dizer que na ordem seja a quinta, mas geralmente ela é a quinta questão e é sobre execução. Na prova passada, houve meio que uma mescla entre as questões de execução, não foi a última, mas via de regra é assim, tá? A aula hoje é sobre execução e eu vou dizer para vocês que nós temos dois tipos de execução. Nós temos a execução definitiva, nós temos a execução provisória. E eu sempre começo a aula com uma pergunta: tio, para que é que serve a execução? Para que é que serve o processo de execução? E infelizmente, Melda, até brinquei contigo hoje, eu vou ter que responder essa pergunta com outra, né? Qual é a pergunta? Para que é que serve o processo de execução? Eu vou ter que responder com outra pergunta. Para que é que serve uma sentença, por exemplo, transitada em julgado? Vamos ver que a gente não precisa esperar o trânsito em julgado para poder promover a execução, mas no meu exemplo sim. Para que é que serve uma sentença transitada em julgado, condenatória, que condenou o caboclo a dar, fazer, deixar de fazer ou pagar, se você não tiver meios de forçar o cumprimento da decisão. Então, por mais que a sentença tenha condenado o caboclo a dar, fazer, deixar de fazer ou pagar, mas se o caboclo se recusar a dar, a fazer, deixar de fazer ou pagar, e você não tiver meios de forçar o cumprimento da decisão, a sentença judicial condenatória transitada em julgado não serviu de nada. Então é para isso que serve o processo de execução. Antes que o Seabra durma, né? Processo de execução, ele serve para isso, para dar cumprimento forçado à decisão judicial que condenou neguinho a dar, fazer, deixar de fazer ou pagar. Nós temos dois tipos de execução. Nós temos a execução definitiva, nós temos a execução provisória. Tio, o senhor pode explicar as duas agora? Qual a diferença de uma para outra? A primeira diferença de uma para outra é com relação ao título executivo. Você sabe que para você executar, para você promover uma execução, seja execução judicial ou seja execução extrajudicial, você precisa de um título executivo. Tio, quais são, acorda Florzinha, quais são os títulos executivos de uma execução definitiva? Bora pra cá. Você vai ter aqui uma decisão transitada em julgado. Lembrando que decisão transitada em julgado é aquela da qual não cabe mais nenhum recurso. Se a decisão não couber mais nenhum recurso, ou se a decisão não couber recurso de jeito nenhum, como eu expliquei para vocês, né, no procedimento sumário, que só a FGV entende que tem, se você der a causa o valor de até 2 salários mínimos, as decisões são o quê? Irrecorríveis, a não ser que haja matéria constitucional, né? Mas não tem matéria constitucional irrecorrível, ela transita em julgado de imediato, você já pode começar a fazer a execução. Decisão transitada em julgado, sentença homologatória de acordo, fizemos exercício essa semana, né? Sentença homologatória de acordo, porque a sentença homologatória de acordo, tu lembra que ela é o que? Irrecorrível para as partes, né? Sentença homologatória de acordo, ela é irrecorrível para as partes. Só tem recurso mesmo para a Previdência Social, quantas contribuições que lhe forem devidas, para as partes não. Então ela já transita em julgado no exato momento em que ela é proferida. Você já pode, se houver descumprimento dela, já pode dar início à execução definitiva.
você vai ter acordo celebrado em comissão de conciliação prévia e o famoso TAC, termo de ajustamento de conduta. Decisão judicial transitada em julgado, não há o que se falar. Sentença homologatória de acordo, quando o acordo foi descumprido, não há o que se falar. Deixa eu só te explicar esses dois aqui para ti. Acordo em comissão de conciliação prévia, bem rapidinho aqui. Não é a primeira vez, rápido para cá, não é a primeira vez que tentam acabar com o seu trabalho, não, viu? Eles tentam acabar com o seu trabalho desde os anos 90. Começou essa brincadeira com o ACM, o famoso Toninho Malvadeza, Antônio Carlos Magalhães, ex-rei da Bahia, finado rei da Bahia. Na década de 90, eles tentaram acabar com o seu trabalho através da criação das comissões de conciliação prévia. 70%, presta atenção que vale a pena, 70% das reclamações trabalhistas acabam em acordo. E você cria varas, ou você extingue varas por lei. Só a lei pode criar, só a lei pode extinguir a vara. Tio, quais são os critérios de criação de vara ou de extinção de vara, além da lei? A quantidade de ações por ano. Então, dependendo da quantidade de ações por ano, ou a lei cria vara ao trabalho, ou a lei extingue vara ao trabalho. Foi o que eles pensaram. Não, nós vamos acabar com a justiça do trabalho. Mas não adianta a gente querer acabar com a emenda constitucional, que a gente vai ter uma oposição popular muito grande. Bora acabar devagarinho, né? Bora acabar devagarinho. Aí vai ser assim, né? Eles criaram as comissões de conciliação prévia e colocaram no artigo 625D de dado da CLT, dispositivo este que hoje declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, mas o 625-D de dado da CLT dizia assim no passado, tá? Dizia assim, qualquer demanda de natureza trabalhista deverá passar obrigatoriamente pelas comissões de conciliação prévia, se elas tiverem sido criadas ou no âmbito da empresa ou no âmbito do sindicato. E se você não passar pela comissão de conciliação prévia, existindo ela na empresa ou existindo ela no sindicato, ou o empregado que for ingressar direto com reclamação trabalhista, a reclamação dele será o quê? Arquivada, porque ele tem que passar primeiro. E aí a lei tinha criado uma condição da ação, tá? A lei tinha criado uma condição da ação. O que ia acontecer se o Supremo não tivesse julgado isso inconstitucional? Por mais que os sindicatos não quisessem criar as comissões de conciliação prévia, e vários sindicatos não criaram, a própria empresa poderia criar a comissão de conciliação prévia. E criando a empresa, se o empregado quisesse entrar com reclamação, primeiro tinha que passar pela comissão. Eles pensaram, olha, se é de fazer acordo na Justiça do Trabalho, não faz acordo lá, faz acordo aqui. O que ia acontecer? O empregado ia ser forçado a passar pela comissão, ele ia fazer acordo na comissão, e aí, por exemplo, se aquela vara, só um exemplo, se aquela vara tinha 1000 ações por ano, como 70% das ações na vara acabavam em acordo, isso quer dizer o quê? Que 70% das demandas iam morrer onde? Na comissão de conciliação prévia, que não tinha nada a ver com justiça do trabalho. Então, apenas 30%, apenas 300 iriam para onde? Para a justiça. Aí, o que o pessoal ia falar? Olha, tá vendo? Nós gastamos milhões de reais com a manutenção de juízes, funcionários e a estrutura toda da justiça do trabalho. Enquanto uma vara que tinha 1000 ações por ano, só tem agora quantas? 300. Essas 300 não justificam. Aí eu ia dizer assim, tu sabe por que é que tu não tem saúde? É desse jeito. Sabe por que é que tu não tem estrada? Para Crateus que preste? Tu sabe por que é que tu não tem previdência? Colégio público de qualidade? Por conta do dinheiro que a gente gasta com a justiça do trabalho. Aí sabe o que é que iam fazer? Iam fazer a gente feita abestado para a praça. Portugal pediu o quê? A extinção da justiça do trabalho. E aí não podia passar um juiz do trabalho que ele ia ser o quê? Apedrejado. Vocês se lembraram de alguma coisa? Foi mal, não queria lembrar, né? Não queria lembrar isso a... Deixa aqui em cima, tá? Não queria lembrar isso aqui a ninguém, tá?
Tá? Mas é isso que ia acontecer. Então, as comissões de conciliação prévia, né, elas existem, elas não foram extintas. O que foi extinto, vamos dizer assim, foi a obrigatoriedade de se passar pela comissão de conciliação prévia, de modo que o 625D de dado da CLT, esse artigo 625, ele foi declarado inconstitucional pelo STF na parte em que ele obriga passar pela comissão de conciliação prévia se houver comissão de conciliação constituída. Agora, se houver comissão de conciliação e se o empregado quiser passar por lá, porque o empregado não é obrigado, tá? Se o empregado quiser passar por lá e fizer acordo, esse acordo vale. E esse acordo tem que ser cumprido pelo empregador. Se o empregador não cumprir o acordo em comissão de conciliação prévia, o que é que você faz com o acordo em comissão de conciliação prévia não cumprido? Você executa para forçar o cumprimento do acordo, o pagamento, por exemplo, da obrigação de pagar a quantia certa que tem lá e que não foi satisfeito. Agora, note que a decisão transitada em julgado é título executivo judicial. O acordo homologado judicialmente, não cumprido, é título executivo judicial. O acordo de comissão de conciliação prévia, não. As comissões de conciliação prévia não têm nada a ver com a justiça do trabalho. Então ele é um título executivo extrajudicial. E tem um TAC. O que é o TAC? Termo de ajustamento de conduta. Acontece mais ou menos assim, tá? O empregador, ele está exigindo do empregado a prestação de horas extras, só que ele não está pagando as horas extras. O empregado não quer entrar com reclamação trabalhista, porque se ele entrar com reclamação trabalhista, na hora que o empregador receber a notificação, o empregador faz o que com ele? Alguém demite. Ele não quer ser demitido, que emprego tá difícil. Emprego bom tá mais difícil ainda, né? Emprego bom mais difícil ainda. Aí, o empregado fez o quê? Foi até a PRT, ele não foi para a delegacia de trabalho, ele não foi para o ministério extinto ali, a superintendência da relação, não foi para ali não, foi para 24 de maio ali não. Ele foi para a PRT, para a Procuradoria Regional do Trabalho, falar com o procurador. Aí o procurador ficou sabendo e intimou o empregador, compareceu, empregador, vem cá, venha. Sente aqui, sente. Diga, foi o que eu fiz, né? A Maria, você nem porque eu tô aqui. Né? Porque eu fiquei sabendo que o senhor aí, não é assim, né? Fiquei sabendo que o senhor está exigindo hora extra dos seus empregados e não está pagando. Você sabe, né? A empresa, né, tá difícil, situação, né? Melhor emprego do que nenhum. Isso não é assim, não. Não tem condição de manter a empresa, feche. Ou o senhor paga as horas extras passadas e se compromete a pagar as futuras, ou simplesmente eu vou ter que tomar as medidas cabíveis. Ah, que é isso, você está pedindo, eu vou fazer, né? Pelo senhor, que você vê que o senhor é autoridade, é uma pessoa boa, né, e tal. E aí, senhor concorda, Maria, quem sou eu para contrariar Vossa Excelência? Aí, pois assim é que o senhor se compromete a pagar as horas extras passadas, né? E não vai deixar de pagar as horas extras futuras, só pena, inclusive, de pagar uma multa de tantos bilhões de dólares. Ora, primeiro mês pagou bem direitinho. Segundo mês, já atrasou, mas pagou. Terceiro mês, não pagou, foi nada. Aí o cabo, ei, seu procurador, o patrão lá tá pagando nós não. O que é que ele vai fazer, o procurador? Ele vai executar o termo de ajustamento de conduta. Cuidado que Procuradoria do Trabalho não tem nada a ver com a Justiça do Trabalho. Portanto, é um título executivo extrajudicial, tá? Tio, e a execução provisória? A execução provisória, ela se dá através de um título judicial. O único título capaz de gerar a execução provisória, né? O único título capaz de gerar a execução provisória é o título executivo judicial. É uma sentença judicial não transitada em julgado, tá? É uma decisão judicial, botar aqui, decisão judicial não, tá? Decisão judicial não transitada em julgado. Decisão judicial não transitada em
julgado. Decisão judicial não transitada em julgado. O que é que vai acontecer? Vai acontecer, né, que eu acho assim, eu não posso falar muito porque eu tô gravando, né? Mas, assim, o advogado trabalhista, ele podia ganhar dinheiro mais rápido, tá? Muito mais rápido. Justamente através do quê? Da execução provisória. Porque os advogados têm a mania de esperar a decisão transitar em julgado. Para o quê? Para iniciar a execução e não precisa. Desde 43, desde o dia 1º de maio, que é a CLT de 1º de maio, desde o dia 1º de maio de 43, quando entrou em vigor, né, a atual CLT, que não foi mudada ainda, uma senhora de 76 anos de idade, vai fazer agora, dia 1º de maio, né? A CLT, ela sempre previu que os recursos no processo de trabalho, esses recursos, eles não teriam efeito suspensivo. Todo recurso no processo de trabalho só tem efeito meramente devolutivo. Tio, o que é esse efeito devolutivo? Deixa eu te explicar o que é efeito devolutivo, depois eu explico efeito suspensivo. Né? Porque o pessoal sempre fala muito efeito devolutivo, não sabe o que é. Ou então na faculdade de Direito, né? Parece até umas maldições do Harry Potter, né? Tanto devolutum quanto apelatum. A pessoa se transforma num sapo, né? A professora de civil, rebus... Como é que é? Sixtant... Como é que é? Rebus sixtant... Bum! Apareceu a carteira da OAB. Não é não? Dormentibus não socorte jus, o diabo da menina desaparece, né? A afrontosa colar, né? Mas o que é o efeito devoluto, tanto devoluto quanto apelato? O que é efeito devolutivo, né? Só se devolve aquilo que é recorrido. É assim, o efeito devolutivo eu comparo a moça velha, que tá cheio de processo. Eu comparo a moça velha. Então sabe que moça velha não é mais aquela senhora, né, respeitável, que nunca teve um namorado e consequentemente talvez nunca tenha, né? Nunca coisou, né? Hoje moça velha é um estado de espírito, né? Nós temos uma parente, nós dois, uma parente por... É a Aline, né? Nós lá de Canateus, né? Aline, né? Nós temos uma parente, né? Que tem namorado e tal, mas é espírita de moça velha. A moça velha hoje é um estado de espírito, não é mais uma condição, né, física. Mas enfim, né? Eu tinha uma tia-avó que ela faleceu lá de Camusim. Minha família da parte de mãe é de Camusim. Eu era louco por ela. E a minha tia-avó era moça velha, a Teté, né? Faleceu em 2015, salvo engano. E aí a Teté era assim, como toda moça velha, a gente dava um presente à Teté, no aniversário dela, 4 de janeiro, inclusive. Aí dava um presente à Teté, se a Teté gostasse, o que ela fazia? Oh, meu filho, maravilha e tal. Se ela não gostasse, como toda moça velha, recebia o presente, não gostava, fazia o quê? Devolvia, né? Pá. Assim é o efeito devolutivo. Existe um negócio chamado de jurisdição, já falei para vocês, online e presencial. O que é a jurisdição? É o poder que o Estado tem de dizer o direito, no caso concreto, em última instância. Então, quando alguém descumpre a lei, ou ameaça descumprir a lei, quando alguém descumpre o contrato, ou ameaça descumprir o contrato, surge para você o interesse de agir. Então, você vai lá e age. Você não pode fazer justiça com as próprias mãos, né? Muito embora eu já fui acusado várias vezes, né? Mas MP sempre, né, arquiva o negócio lá, que eu não sei nem o que é, né? Né, exercício arbitrário, me acusar logo disso, isso é um absurdo. É que a pessoa me acusa esse meu jeitinho assim dócil, de exercício arbitrário das próprias... Ah, mas nunca foi para frente, minha filha, né? É um absurdo a pessoa me acusar disso, né? Então, como você não pode exercer o direito por você mesmo, você não pode ali fazer justiça com as próprias mãos, então você tem que procurar o poder judiciário. Aí você provoca o Estado. Provoca o Estado para quê? Para o Estado exercer a jurisdição, lhe dizer o direito, seu direito é bom, seu direito é ruim. Aí você entrou com a ação, você pediu o dinheiro emprestado, o caboclo lhe pediu. Eu pedi o dinheiro a Irma, Irma, empresta aquele teu carro para dar uma volta. A Irma emprestou o carro dela para dar uma volta. Eu dei uma volta. Tu devolve? Devolvo. Devolvi foi porra. Devolvi não. E aí eu devolvo. Não, então não sei o que mais lá. Irma entrou com a ação para que eu devolvesse o carro. Ela provocou o Estado, já que ela tentou amigavelmente que eu devolvesse o carro dela, eu não devolvi. Aí eu fui lá e a Irma foi lá, entrou com ação, o Estado me deu o direito de me
defender, deu o direito da irmã de provar o que alegou, me deu o direito de provar o que eu aleguei. E no final o Estado disse o direito, né? Ele simplesmente me condenou, julgou a ação da irmã procedente e me condenou a obrigação de fazer. Fazer o quê? Devolver o carro. Ela adorou a sentença, inclusive colocou até, emoldurou e colocou num quadro e pendurou na parede. Beleza, só que nem sempre é assim, né? Nem sempre o autor ganha a ação. Então, se o autor, por exemplo, perdeu a ação, o Estado disse o direito, ele não gostou, aí o Estado me deu o direito, o Estado, deu o direito, julgou a ação improcedente, me deixou com o carro. A irmã não gostou, fez igual a moça velha. Como assim, moça velha? Recebeu o presente, não gostou e devolveu. Recebeu a sentença, não gostou, e em grau de recurso devolveu para que o tribunal reapreciasse. Ela devolveu a decisão para o Estado reapreciar. E essa devolução é em grau de recurso. E aí aquele princípio, né, tanto devolutum quanto apelatum, só se devolve a matéria que foi recorrida. Então, se eu recorri daquilo, devolveu. Se eu não recorri, não há devolução, não é efeito devolutivo. Então, os recursos no processo de trabalho, Melissa, só tem efeito meramente devolutivo. O efeito de devolver ao Poder Judiciário é a reapreciação da decisão. Os recursos no processo de trabalho, via de regra, eles não têm efeito suspensivo. Tio, o que é que seria o efeito suspensivo? Na hora que você recorre, ao recorrer, se os recursos trabalhistas, como por exemplo o recurso ordinário, ele tivesse efeito devolutivo, e tem, mas se ele tivesse efeito suspensivo, além de devolver a matéria para o Poder Judiciário para ser reapreciada, Alice Assunção, né, para ser reapreciada, teria o efeito suspensivo. Aquela decisão que mandou dar, fazer, deixar de fazer ou pagar, aquela decisão estaria suspensa. Só que no processo de trabalho, o que é que diz o artigo 899 da CLT Caput? O artigo 899 Caput da CLT, ela diz assim, ó, corre de flor, força aqui, a aula aqui, ó. Os recursos no processo de trabalho só tem efeito meramente devolutivo, não tem efeito suspensivo, de modo que aquela decisão que mandou dar, fazer, deixar de fazer ou pagar, ela não está suspensa, ela não está suspensa. Ela não está suspensa. Se ela não está suspensa, Gerlene, bora pra cá, gatinha. Se ela não está suspensa, enquanto meu sonho era malhar para eu fazer assim, aí ficar o moço fazendo ou igual o Sidney ou igual ao Cristiano, né? Aí se eu malhar assim, olha, enquanto... É meu sonho eu fazer assim. Enquanto o processo sobe... Aí eu combinava com ele para ele dar um close, né? Não dê não, né? Dê não, só vamos ferrar a minha cara depois, né? Enquanto o processo sobe em grau de recurso... Aí, né? Só o bichãozão aqui, a bolota. Enquanto o processo sobe em grau de recurso, tu vai aqui na horizontal fazendo o quê? Execução provisória. Quer dizer, o processo está em grau de recurso, só que o recurso no processo de trabalho é feito meramente devolutivo. Só devolve a matéria. Mas aquela decisão que condenou o cabra a dar, fazer, vai fazer ou pagar, não está suspensa. Enquanto o processo... Enquanto o processo sobe em grau de recurso, tu vai aqui, macho, ó, na horizontal, executando, antecipando a execução. Tu sabe por quê? Imagina, se o teu processo tem matéria constitucional, vara, TRT, só para a reclamação ser julgada da data do ajuizamento, para a reclamação ser julgada, aqui no Ceará é mais rápido, né? Do ajuizamento para a reclamação ser julgada, são em 6, 7 meses. Lá em Pernambuco, no Recife, entre o ajuizamento, a distribuição da reclamação e a primeira audiência é 1 ano. Imagina nos estados do Sul-Sudeste. Bem aqui, em Pernambuco, Rafael me disse, entre o ajuizamento da ação e a primeira audiência trabalhista, 1 ano. Aqui, em 6, 7 meses, a reclamação, assim, estourando, né? Em 6, 7 meses, a reclamação, ela é o quê? Julgada. Vai para o TRT, uns 8 meses mais. Vai para o TST, uns 3, 4, 5 anos. Se for para o Supremo Tribunal Federal, bote mais 10.
para esse processo de começar aqui e até o Supremo Tribunal Federal e voltar, vai levar entre 15 e 20 anos. O curso Alexandre Teixeira, hoje, ele tem dinheiro para te pagar. Mas será que daqui a 15, 20 anos o curso Alexandre Teixeira vai existir? Então, se você for esperar a decisão, só se houver, claro, né? Se não tem matéria constitucional, é mais rapidinho, né? Mas se você for esperar, tendo, por exemplo, matéria constitucional, a possibilidade de ir até o Supremo, se você for esperar o processo lá no Supremo transitar em julgado, para quando voltar para Fortaleza você iniciar a execução definitiva, bicho, pode ser que a empresa não exista, mas se ela existir, pode ser que ela não tenha mais nenhum bem disponível para a satisfação do crédito. Então, eu não sei por que é que o advogado trabalhista, vou falar pelo estado do Ceará que eu conheço, não sei por que o advogado trabalhista aqui, ele não usa a execução provisória. Ele só quer usar a execução definitiva. Então, enquanto o processo vai subindo em grau de recurso, tá? Tu vai aqui, ó, na horizontal, antecipando, já deixa os bens da empresa devidamente penhorados para garantir a execução, enquanto o processo, né, vai transitando em julgado nas instâncias superiores. Quando o processo transitar em julgado nas instâncias superiores, aí aquela execução que era provisória se transforma em quê, negado? Execução definitiva. Tio, me dê outra diferença entre execução provisória e execução definitiva. A execução, presta atenção que eu vou correr. A execução definitiva, né? A execução definitiva, ela vai além dos atos constritivos, ela vai até os atos expropriatórios. Tio, que atos constritivos são esses? A penhora. A penhora é um ato constritivo. Eu sempre falo aqui para você que é advogado, não cometer esse bendito erro, tá? Existe um programa de televisão que é muito famoso nos Estados Unidos, que é o... Ixi, Maria, esqueci. Que até o rei morreu um dia desse, mano. Do Richard Harrison, como é que é o nome? Trato Feito. O Trato Feito, você tem uma... Nasceu da recessão americana agora, né? Você tinha muita coisa em casa antiga e tal, não tinha dinheiro, porque estava complicado no final dos anos 2000... No final da primeira década dos anos 2000, a América estava em recessão, aí você tinha muita relíquia em casa e tal, e aí você ia lá e empenhava. Só que o Richard Harrison, coitado, ele fala inglês correto, mas o tradutor traduziu errado. Porque você tanto pode vender, como pode empenhar. Só que o tradutor, ele pergunta assim, o Richard pergunta, né? O que é que você quer fazer com isso? Quando ele tem interesse. Você quer vender? Aí o tradutor... Ou penhorar, está errado. A penhora é ato judicial. A penhora só existe por ato judicial. Está errado. Você quer vender ou empenhar. O que é você empenhar? É você tirar um dinheiro e dar um bem em... Acontece muito na Caixa Econômica. Tá lisa, não vai conseguir pagar a inscrição da OAB? O que é que você faz? Você pega esse seu colazinho, né, de ouro e vai na Caixa Econômica e você empenha. Deixa ele te dar lá, né, 1% do valor. É podre, minha filha. Né? Pobre é desgraça. Deixa lá, já precisei várias vezes, deixei todos os meus anéis lá. Né? Brincos, cordões, né, tudo. Piercings, né, Tem uns professores que tem uns bridão na venta, né? Não sei o que diabo é aquilo. Sabe o que é bridão? Que bota na venta do boi. Ah, pedi para tirar, mesmo que nada. Não, mas tinha um professor que tinha também outro. Ele tirou, graças a Deus. Foi o Lucas. Lucas tirou o bridão da venta. Mas falta um. Eu consigo, né? E professor de bermudinha. É porque não que ano que vem haverá mudanças. Negócio de bermuda aqui no meu curso, não. Pelo amor de Deus, né? Vamos lá. É o Cristiano e o Rafael. Eu adoro vir de bermudinha pra cá. Daqui a pouco vem um de sunga da aula, né? Aí o que acontece? Acontece, né, que o sujeito não é penhorar, é empenhar. Então você deixa lá o seu cordãozinho, né, e a Caixa te dá um valor e tu se compromete a pagar o valor e resgatar o bem, tá? Então é empenhar, porque a penhora é um ato judicial. A execução definitiva, ela é definitiva por quê?
Porque além dos, além dos atos, constritivos, além da penhora, que é determinação judicial, existem os atos expropriatórios. O que é um ato expropriatório? É o devedor que se recusa a pagar, tá? Você penhorou o carro dele, e o devedor, mesmo com o carro penhorado, tá, para garantir a execução, o devedor se recusa, pague devedor, pago nada, não tenho não, aí tem não, aí o Poder Judiciário vai, além de penhorar, que já penhorou, vai expropriar, vai retirar a propriedade do devedor sobre aquele bem e o resultado da expropriação, da venda judicial, se for bem imóvel é praça, se for bem móvel é leilão. Vou confundir na prova? Não vai não.